Boa. Oi, pessoal, estamos de volta aqui então para dar continuidade para a nossa live. Está gostando de acompanhar tudo? Estamos de volta, então, pessoal. Agora sim, vamos voltar aqui para a live. A gente está super animado por aqui, muita coisa boa rolando. Espero que vocês tenham gostado aí da receita aqui. Horário de almoço chegando, já foi difícil aqui para lidar com a receita, então espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. O mais legal também é saber que ela é feita com produtos naturais e de produtores locais, que super ajudam a gente, super contribuem com a conservação da natureza. E antes de eu passar a bola aqui para os nossos convidados mais que especiais, eu queria lembrar que essa live aqui faz parte de uma jornada que celebra os 35 anos da Fundação Grupo Boticário. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só acessar também o link ali na bio do Instagram da Fundação, que aí você consegue conhecer um pouco mais dessa trajetória linda de 35 anos. E aí, para além disso, também aproveitar para falar para você compartilhar essa live com mais pessoas. Então, manda no grupo dos amigos, chama a família, traz bastante gente, para todo mundo ficar aqui junto com a gente, pela natureza, porque tem muita coisa boa vindo aí ainda. Então, a gente já falou de mudanças climáticas, a gente já falou de soluções baseadas na natureza, a gente já falou sobre a importância da água, e agora a gente tem mais assunto aí para falar com você. A gente vai seguir aqui na linha da água, né? Mas agora a gente vai fazer uma viagem. A gente vai viajar ali para o Rio de Janeiro, mais especificamente para a Baía de Guanabara, né? Então eu tô aqui com uma galera muito boa, uma galera super especial com a gente. Então queria chamar aqui primeiro o nosso especialista e mestre em desenvolvimento rural e sustentável, Thiago Valente, especialista da Fundação Grupo Boticário, que liderou aí, né, o movimento Viva a Água, Baía de Guanabara, e que desde 2024 trabalha para ampliar o impacto em mananciais críticos no país. Queria aproveitar também, né, para apresentar aqui a Thaís Corral, empreendedora social, fundadora e diretora do Instituto Sinal do Vale, que é um centro, né, de regeneração social e ambiental na Mata Atlântica. Ela também que é cofundadora da UIDO e co-presidente do Conselho Consultivo da Década da ONU sobre Restauração de Ecossistemas. E por fim, mas não menos importante, o nosso convidado Paulo André Vieira, formado em produção editorial aí pela UFRJ, e com especialização em marketing digital pela ESPM. Paulo André, que trabalha aí há mais de 20 anos com jornalismo online, com passagens por vários sites como No Mínimo, Viva a Favela e O Eco. E hoje ocupa a posição aí, né, de diretor executivo. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Então, para a gente começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem e lembrarem de se audiodescreverem. Então, quem quiser começar aí, vou passar a bola para vocês agora. O palco é de vocês. Pode começar. Então, eu posso começar. Eu sou Thaís Corral, eu sou daqui do Sinal do Vale, estou aqui na Baía de Guanabara, no fundo da Baía de Guanabara, e eu sou uma mulher branca, de mais ou menos 1,62 m de altura, de meia idade, e estou usando uma camiseta branca que tem o símbolo do Recôncavo, do Caminho do Recôncavo da Guanabara. E aí, passar a bola pro Ti, então, aí, ó. Ti, tá contigo aí para se apresentar também pra gente. Maravilha. Bom dia, ou já quase boa tarde para todos. Sou Thiago Valente, estou falando aqui de Curitiba, sou um homem branco, cabelos pretos, cacheados, a barba ficando branca, e vestindo uma camiseta preta da Fundação Grupo Boticário, com uma camisetinha preta por baixo, que está frio aqui em Curitiba hoje. Boa. Nosso próximo convidado, pedir para se apresentar também, esse áudio descrever para quem não pode nos ver e está acompanhando aqui a live, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo André, sou diretor aqui do Eco, da Associação Eco. Eu sou um homem branco, cabelo curto, estou vestindo uma camiseta preta e estou aqui na redação do site O Eco. Se a gente olhar aqui pela janela, a gente vê o Pão de Açúcar, vê a Baía de Guanabara, então acho que é bem legal esse lugar que eu estou aqui para poder falar desse tema que a gente veio falar aqui hoje. Perfeito, pessoal. Então, primeiro, muito obrigada mais uma vez aí por vocês toparem estar aqui com a gente, pela natureza, junto com a Fundação Grupo Boticário. E aí, vamos falar um pouco, então, sobre Baía de Guanabara, fazer essa viagem para o Rio de Janeiro. E para começar, né, já para a gente introduzir o assunto,
A gente sabe que a Baía de Guanabara ela é um cartão postal aqui no Brasil, que muita gente conhece, mas que o que poucas pessoas sabem é a importância que ela tem quando a gente fala, né, de conservação da natureza. Então eu queria pedir ali para vocês contarem um pouquinho para a gente, né, justamente sobre isso. Qual que é a importância da Baía de Guanabara quando a gente fala de conservação da natureza e segurança hídrica? E aí, como a gente está com bastante gente aqui, eu vou pedir para o Paulo dar início, e aí o Ti e a Thaís vão complementando ali a fala dele conforme sentirem necessidade, por favor. Tá bem. Tá ótimo. Então, obrigado pela oportunidade aqui de falar. Acho que primeiro, parabéns para a Fundação Grupo Boticário pelos 35 anos. Legal estar aqui nesse dia do meio ambiente. E o ECO, há uns anos atrás, fez um projeto com a Fundação que chama Guanabara, Baía que Resiste. E acho que eu vou falar aqui da minha parte, aqui, que é a parte do jornalismo, né? Como é que a gente conseguiu falar sobre a Baía de Guanabara, que é um cartão postal, uma imagem icônica aqui do Rio de Janeiro, mas que a gente vê muito na mídia nos últimos anos, desde que eu me entendo por gente também, fala muito do lado negativo, né, do lixo, da poluição, e a gente, nessa websérie, a gente quis falar sobre o lado positivo, porque a Bahia não está morta, né, a Bahia está viva, continua viva, ela está sempre viva, enquanto tiver gente que estiver lutando por ela. A gente conheceu muita gente legal que falou sobre restauração dos manguezais em volta da Bahia, a gente foi no fundo da Baía de Guanabara e viu todas essas esforços que estão fazendo. E a gente também pôde ver que a Bahia não é só a água que a gente tem em volta do Rio, né? Também são as unidades de conservação em volta da Bahia, essas impostos que trazem essa água para a Bahia, através dos rios, tá? Então, acho que é muito legal esse trabalho que a gente fez e acho que a gente vai passar aqui depois os vídeos, não sei, mas quem não quiser, tem no YouTube do ECO, também podem assistir. Boa, não, tem uns conteúdos bem legais para vir aqui depois da fala de vocês. Pode ficar tranquilo que a gente vai imergir a galera na Baía de Guanabara, não tenha dúvidas quanto a isso. Então eu vou seguir aqui para as próximas perguntas, mas de novo, fiquem super à vontade caso queiram se complementar aí ao longo das falas, tá? Não aqui partindo, né, para a próxima, eu vou seguir aqui com o Paulo num primeiro momento. Eu queria perguntar para você, Paulo, um pouquinho mais da motivação que levou vocês a fazer a websérie, justamente, né? A websérie Guanabara, Bahia que Resiste. Se você pode contar um pouquinho para a gente o que inspirou vocês, o que fez o olho brilhar e fez essa websérie sair aí e encantar tanta gente. Então, acho que a principal motivação que a gente teve era isso, né? É o quintal da gente aqui, o ECO fica aqui no Rio de Janeiro, e a gente está sempre vendo a Baía de Guanabara quando a gente vem para o trabalho, quando a gente vai fazer nosso lazer. Então, acho que era importante para a gente falar desse território tão importante para a gente e para a Fundação também, né? E, como eu disse, é para contar as histórias positivas da Bahia, de restauração, de soluções baseadas na natureza. Tem um momento no primeiro episódio que para mim, pelo menos, ficou muito emblemático, né? Foi quando o Pedro, da ONG Guardiões do Mar, ele falou que a Baía de Guanabara já começou a ser destruída desde que a família real chegou aqui no Brasil, né? E perdeu os manguezais, eles ocupavam o entorno inteiro da Bahia. E hoje só tem 25% dos manguezais no fundo da Bahia, que às vezes as pessoas nem lembram que ali também é a Baía de Guanabara. E ele destaca uma coisa que achei muito importante, que se não existissem as unidades de conservação ali do fundo da Bahia, a Apaguapimirim, a Ezequiel Guanabara, a cidade, a urbanização teria abraçado a Bahia de uma forma que aí sim teríamos um problema, né? Que aí a gente não conseguiria ter uma Bahia viva do jeito que a gente encontra hoje. E tem muitas pessoas que vivem dessa Bahia ainda, né? Pescadores artesanais, e a gente conseguiu, de alguma forma, contar a história dessas pessoas e como que elas conseguem fazer com que a Bahia continue viva, continue vibrante, aí, como a gente consegue ver. Perfeito. Muito obrigada por contar um pouco para a gente, né, sobre como vocês se inspiraram nesse sentido. Antes de eu seguir para a próxima pergunta, vou só pedir aqui, como a gente está em bastante gente, né, para quem não estiver ali falando, né, naquele momento, só manter o microfone fechado para a gente evitar que o áudio vaze, então só para a gente ter esse cuidado. E aí, na hora que for falar, a gente abre de novo o microfone, mas só para a gente evitar mesmo esses vazamentos. Mas vou seguir aqui, então, com a próxima pergunta, e essa eu vou direcionar para a Thaís agora. Queria ouvir um pouquinho de você, Thaís. Como que você enxerga a importância tanto da comunidade quanto de projetos como o Sinal do Vale, quando a gente está falando ali sobre a conservação da Baía de Guanabara? Eu acho que, bom dia, muito obrigado à Fundação, parabéns à Fundação por esse trabalho
de 35 anos e também por ser uma impulsionadora desse movimento Viva a Água, né? A Baía de Guanabara esse território é um dos territórios onde foi articulado o movimento, né? Quer dizer, e a Fundação Boticária foi um dos principais propulsores. Eu acho que é exatamente isso, né? Quer dizer, com a Baía de Guanabara, apesar de ser um dos ícones, talvez o lugar mais conhecido do Brasil mundialmente, né? Porque todo mundo conhece o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, quando se falam das maravilhas do mundo, lá aparece o Rio de Janeiro, sobretudo com esses dois ícones que ficam exatamente debruçados sobre a Bahia, né? Eles são os guardiães da entrada da Baía de Guanabara, né? Desde a colônia, quando os portugueses, os navegadores chegaram, foi por ali que eles entraram, e nós, né, dizer, o Instituto Sinal do Vale está aqui como guardião aqui do fundo da Bahia, observando todo esse panorama desde aqui. E o que a gente vê é que este fundo, né, enquanto esta parte, que é o Rio de Janeiro, que está ali na entrada da Bahia, entrada do Oceano Atlântico, né, que é por ali que se entra para a Baía de Guanabara, você vê que todo esse fundo ele foi bastante esquecido durante séculos, né? Quer dizer, primeiro essas fazendas durante a época da colônia elas eram produtivas, elas recebiam as pessoas escravizadas e depois com o tempo tudo isso se tornou um território esquecido, maltratado, estigmatizado, né? Então eu acho que mais da onde o Rio de Janeiro recebe, quer dizer, esses quase 14 milhões de habitantes que estão nesse entorno, nesse complexo que nós chamamos o Rio de Janeiro, Niterói, a área metropolitana do Rio, eles são, na realidade, os principais produtores dos serviços ecossistêmicos, né? Água, ar, comida e beleza, porque toda a biodiversidade que nós ainda temos aqui são ainda vestígios da Mata Atlântica, vestígios dessa potência que é esse nosso bioma, apesar dele já ter sido amplamente destruído, né? Então, eu acho que preservar, proteger, conhecer, abraçar, apreciar a Mata Atlântica e, sobretudo, a Mata Atlântica aqui nesse entorno da Bahia, com os manguezais, com as florestas, com as cachoeiras, com a biodiversidade, com o mico-leão, talvez seja para nós, cidadãos e cidadãs desse território, uma digamos, das tarefas mais importantes, né? Agora e nas próximas décadas, né? Perfeito, muito obrigada por isso também. É super importante você trazer, né, a importância tanto da natureza ali com seus serviços ecossistêmicos, mas também, por outro lado, ali, nós, enquanto atores, agentes de transformação propriamente, né, atuando ali, garantindo a preservação, a conservação de um ambiente tão importante como a Baía de Guanabara. Então, é super legal ver como projetos, assim como o Sinal do Vale, têm atuado ali pela região. E aí também, né, aproveitar esse momento para falar sobre a Fundação um pouquinho, né, Ti? Pedir para você contar para a gente um pouco de como a Fundação vem atuando ali na Baía de Guanabara. Afinal, né, nessa live mesmo, para cada minuto de live, a gente está falando aqui, né, que a gente vai plantar uma muda e essas mudas vão ser plantadas justamente ali na região da Baía de Guanabara. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você agora, Ti, sobre como a Fundação vem atuado ali na região também. Obrigado, Yas. Acho que só pegando aqui um gancho, né, na fala do Paulo e da Thaís, né, para quem quiser conhecer mais também do trabalho do próprio Sinal, Thaís é um dos personagens também do episódio 2, né, da websérie, então conta ali e nos inspira, né, com essa contemplação e o trabalho do Sinal do Vale. Então, para mim também é uma alegria estar aqui compartilhando essa experiência. E nos últimos 5 anos, o que a gente identificou? Pensando, né, a partir de 2019, nós entendemos que a chegada da Fundação nesse território, né, um território onde já tinha certa atuação, mas visando potencializar as conexões, as trocas, isso era uma coisa nova, né? Tem muita força, tem a presença de muitas organizações. Então, em 2019, a gente fez um chamado coletivo, né, para empresas, governos, organizações da sociedade civil, indivíduos, para juntos nós pensarmos soluções para esse território que pudesse ajudar a regenerar. Lembrando, como o Paulo comentou, né, a gente está falando não só da lâmina d'água, né, a parte
que é mais conhecida da Baía de Guanabara, mas todo né, um complexo ali de florestas, restingas, ecossistemas que precisam ser conservados e recuperados. Então, a partir desse chamado coletivo em 2019, que reuniu mais de 80 organizações, nós fomos, de certa forma, costurando e criando, né, esse capital social, essas relações de confiança. E aí, em 2021, lançamos o movimento Viva Água, né, irmão aqui do movimento no Paraná, já com um desafio muito maior, né, um território também mais amplo, com desafios sociais importantes de serem considerados nesse contexto. Então, a partir de relações como essa, né, com a Thaís do Sinal do Vale, Pedro da Guardiões do Mar, Nicolas da Régua e várias outras organizações, nós enxergamos, né, um caminho que é realmente trabalhar em coletivo, buscar o melhor de cada organização, não sobrepor papéis e atribuições. Então, é um desenho, né, de estratégia, mas que ele parte também do que está acontecendo no território, a partir das demandas que vão emergindo no território. Então, essa capacidade também que nós precisamos, né, quando a gente fala de adaptação, nós também precisamos nos adaptar, né, entender as necessidades que estão postas ali no dia a dia, planejar, mas também estar aberto, né, a mudanças nessas rotas e principalmente colocar a energia, né, onde possa florescer, né, bons projetos, boas iniciativas. Então, tenho aprendido muito nesses últimos 5 anos no território, um território que realmente recebe a gente de braços abertos, mas com uma potência incrível de gerar inovações e tecnologias sociais de baixo custo, que no fundo é o que eu acredito, né, que pode dar esse salto para manter esse 1/3 de vegetação nativa, né, de ecossistemas naturais que ainda resistem na Baía de Guanabara e recuperar parte dessas paisagens que estão subutilizadas, de agricultura ainda de baixa produtividade, de pastagem que está abandonada. Então, o nosso olhar é realmente partir, o ponto de partida é a geração de benefícios socioeconômicos com olhar para a recuperação da natureza, porque no fim do dia as comunidades, as pessoas que vivem, elas precisam também ter esse olhar de prosperidade, né, de felicidade, de ter um bem-estar garantido. Então, acho que acredito que a Fundação Grupo Boticário, junto com todos esses parceiros, está no caminho de promover esse ambiente mais acolhedor e amoroso com a natureza e amoroso com as pessoas também. Perfeito, Ti. Muito obrigada aí também por contar um pouquinho mais para a gente sobre o Movimento Viva Água, que é uma iniciativa, né, da fundação ali, mas que conta com vários atores, então é realmente uma rede ali de parceria atuando ali, nesse caso, né, a gente falando sobre a Baía de Guanabara, e é super legal ver, né, como se conecta com o que o Paulo trouxe pra gente, com o que a Thaís trouxe pra gente, né, sobre os projetos, sobre os atores, a importância de comunicar tudo isso, né, de aproximar a comunidade, de aproximar as pessoas disso. Então, super legal poder ouvir vocês aqui, né, e mais do que isso, acho que é muito inspirador poder visualizar, né, poder ver clareza sobre como a natureza, ela tem esse potencial de transformar realidades, né, de transformar não somente ali o ambiente em si, mas pessoas, transformar negócios, e sobre o impacto positivo ali, né? Como é importante a gente conservar, a gente preservar, como a Thaís trouxe para a gente anteriormente. Então, desde já, queria agradecer vocês pelas contribuições, pelas falas, e queria pedir aqui para vocês trazerem uma consideração final aqui para a gente fechar esse momento sobre Baía de Guanabara. Acho que foi super importante poder ouvir vocês, ver como vocês todos estão conectados, cada um à sua maneira. Então, vou pedir para a gente seguir aqui, acho que a gente pode começar com o Paulo, depois a Thaís, depois o Ti para fechar. E aí a gente fecha esse bloco aqui falando sobre a proteção da Baía de Guanabara, pode ser? Com certeza. Eu vou até aproveitar, e já que ela não sei se vocês vão mostrar ao vivo, né? Mas aqui vocês podem. Lá no fundo tem a Baía de Guanabara ali. Então acho que a gente está ali falando dela, acho que ela merecia aparecer um pouquinho ali também, né? Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade aí de participar da live. Novamente, parabéns aí pela Fundação, pelos 35 anos. E parabéns para a Baía de Guanabara e pelo Dia do Meio Ambiente de hoje. Obrigado, gente. Obrigada a você. Thaís, por favor. Eu acho que é sempre uma alegria e eu acho que a gente sempre precisa relembrar esse trabalho, que é um trabalho muito de todos nós que estamos aqui, junto com o Movimento Viva Água, junto com essas organizações de mídia que o tempo todo estão mostrando essas boas práticas, o que há de positivo no Brasil, né? E aqui na Baía de Guanabara há muita gente trabalhando, há quilombos, quilombolas, há
há pessoas fazendo recuperação de manguezal, há muita coisa bacana para ver, né? O Parque Barão de Mauá, o Vale da Estrela, os itinerários do Caminho do Recôncavo, e eu queria fazer aqui uma publicidade para as pessoas que estão no Rio de Janeiro, que nós estamos lá como Caminho do Recôncavo, como Movimento Viva Água, o Tiago nem sabe disso, mas na Expo Rio, nós estamos lá expondo com uma aliança dos produtores e dos empreendedores do Caminho do Recôncavo, expondo na Expo Rio esse final de semana. A feira ser a abertura da feira é agora às 14 horas e está até o domingo com entrada gratuita, com muitas coisas bonitas lá para ver, mas a nossa feira lá do Caminho do Recôncavo. E acho que é muito importante as pessoas conhecerem, prestigiarem, apoiarem e verem. Nós temos vários itinerários aqui, justamente para que as pessoas venham conhecer o que este lugar tem a proporcionar em termos de regeneração dos ecossistemas e das pessoas sociais e ambientais. Perfeito, Thaís. Então, eu já fica o convite aí pro pessoal, que ela vem com surpresa, assim. Então, a Thaís já trouxe um convite novo aí para quem está acompanhando, já está sabendo. Expo Rio 2025. É isso aí, já fica a oportunidade, fica o convite da Thaís diretamente aí para quem está acompanhando com a gente. Para fechar, por favor, suas últimas considerações. Bom, que alegria, Thaís. É bom a gente, né, receber notícias ao vivo. Isso mostra que estamos em movimento, de fato, né? Nada está parado, a Baía de Guanabara está viva, como o Paulo colocou. E da minha parte, queria destacar esse grande potencial que a gente tem, né, de criar esse momentum, né, aproveitando agendas globais, metas regionais, acordos que podem ser feitos, né, entre governo, empresa, sociedade civil. Então, estou muito animado e vejo que realmente a gente está conseguindo construir uma estrutura sólida, né, como plataforma, e destacar a importância de visão sistêmica. Acho que essa provocação, né, que todos fizeram, né, que a websérie traz, o trabalho da Thaís, o caminho do recôncavo, o resgate histórico, mostrar isso, deixar visível para as pessoas, né, então reforçar esse convite, mas manter sempre esse olhar de curto, médio, mas também de longo prazo, né? Importância da visão holística, de considerar as interdependências, as relações entre os atores sociais, os governos. Então, por mais complexo que pareça, né, esse convite para que nós, como indivíduos, né, como cidadãos, mas também dentro das nossas organizações, das nossas atribuições, dentro de cada papel, buscar se abrir para esse processo coletivo que envolve, né, compartilhar, ouvir, aprender, replanejar, mas principalmente celebrar. Então a gente está aqui celebrando os 35 anos da Fundação, mas celebrando também esse ciclo virtuoso do Movimento Viva Água na Baía de Guanabara, no Rio Miringuava e agora em novos territórios. Então, para mim, isso dá brilho no olho e esperança aí nesse mundo. Obrigado. Perfeito, Tim. Então, vamos seguir aqui em movimento nessa live, para além dessa live, Super On aí pela natureza e, como você falou, celebrando sempre nessas grandes conquistas. E aí, a gente falando também aqui da história da Fundação, mas acho que todas essas conquistas pela conservação da natureza são uma grande vitória, uma grande comemoração, uma grande festa para todos nós. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom poder contar com vocês aqui com a gente. E vamos seguir aqui com mais algumas coisinhas sobre Baía de Guanabara, mas por hora é só agradecer mesmo a participação de vocês três, pessoal. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada tchau, a você. Um beijo a todos. Gente, um abraço. Tchau. Muito obrigada, pessoal. Então, vocês puderam aí acompanhar um pouquinho, né, desse movimento sobre Baía de Guanabara, a gente pôde viajar ali, ver um pouco. O Paulo ainda deu a chance da gente ter um gostinho de ver ali a Bahia. E aí agora, para a gente falar um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais, né, quando a gente fala de Movimento Viva Água, a gente vai deixar aqui alguns vídeos para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse movimento lindo e conhecerem um pouco mais sobre os atores também ali na região. Então, se liga aí nos próximos vídeos, pessoal.
De volta aqui, pessoal. Então, só para dizer mais uma vez para vocês que agora a gente vai imergir vocês mais um pouquinho aí em Baía de Guanabara. Então, a gente vai trazer 3 episódios de uma websérie que conta um pouco ali sobre a região. Vocês vão poder saber mais sobre o contexto, sobre a região, sobre os atores que estão ali. E aí, a partir da 1h, ali por perto da 1h, a gente já está de volta e dá continuidade à nossa programação. Então, continuem acompanhando e se liga aí nos próximos conteúdos, que hoje a programação está recheada, pessoal. A Baía de Guanabara é o coração da região metropolitana do Rio de Janeiro. E como todo coração, a Baía pulsa a vida e faz isso através da água. Água que conecta 17 municípios e 7 milhões de pessoas. Água que mantém a Baía viva, que vem dos manguezais, dos rios que nascem na serra, na Mata Atlântica. A Baía vive na natureza e vive com as pessoas. Vive no pescador artesanal, na agricultura sustentável, na restauração ecológica, no turismo e nos atrativos naturais e na proteção da natureza. Vive no empreendedorismo e na economia verde. E para manter toda essa vida em movimento, promover a qualidade de vida, preservar o meio ambiente e nutrir o desenvolvimento social e econômico, unimos forças através do movimento Viva Água. Chega a Baía de Guanabara para investir na natureza como solução, por meio da conservação da biodiversidade, do apoio ao empreendedorismo sustentável, da implementação de infraestrutura natural e cadeias produtivas sustentáveis para a segurança hídrica. Com ações que ampliem a resiliência costeiro-marinha, conectando iniciativas e instituições de diversos setores e envolvendo cada vez mais pessoas. Porque cuidar da natureza é cuidar da vida. E porque acreditamos que, se trabalharmos juntos, podemos fazer a Guanabara pulsar ainda mais forte. Movimento Viva Água. Cuidar da Baía de Guanabara é proteger a vida. Minha história com a Baía de Guanabara começou aos 7, 8 anos de idade, né? Para quem está assistindo, com certeza uma grande quantidade de jovens não imagina uma Baía de Guanabara sem a ponte Rio-Niterói. Mas ela não nasceu com a Baía de Guanabara há 12 mil anos atrás. A ponte nasceu em 73, eu tinha 10 anos. E antes, para a gente poder atravessar para o Rio de Janeiro, existiam balsas. Essas balsas levavam os carros, os caminhões, né, e as pessoas. E eu ficava debruçado ali na balsa, olhando a água, né, criança, né? E eram muitos botos na região naquela época. E os botos acompanhavam as balsas, indo e voltando para o Rio de Janeiro. E aquilo me encantou muito. Então, assim, eu digo que a minha primeira relação, a minha primeira paixão com a Baía de Guanabara foi exatamente nessa idade, 7, 8 anos, quando eu vi a vida na Baía de Guanabara, que persiste, né? Quando eu entrei na faculdade, aos 29 anos de idade, toda essa informação técnica só fez efervescer essa paixão que eu tinha e a necessidade de falar para as pessoas de que a Bahia está viva, de que ela resiste bravamente todo dia, né? A região hidrográfica da Baía de Guanabara, ela tem essa particularidade de ter um corpo hídrico muito importante, que é a Baía de Guanabara, que ela traz a identidade também da própria região. Mas é importante destacar que esse território não se limita apenas ao território que está circundando a Baía de Guanabara, mas sim todo o território que drena também, então abrange uma área muito maior e também que drena para o oceano. Então nós temos aí cerca de 480 mil hectares ou 480 mil campos de futebol de território. Esse território ele é muito marcado pela concentração de áreas urbanas, cerca de 24% de todo desse território. Ele então é densamente urbanizado, são áreas urbanas, mas a gente ao mesmo tempo, incrivelmente, tem quase 40% de áreas naturais.
que é um dado que muitas vezes as pessoas desconhecem, porque como a gente vive, né, no dia a dia da cidade, a gente não percebe que principalmente as áreas de cabeceira, elas concentram extensas áreas de floresta e nós também temos uma diversidade muito grande. A gente tem manguezais, florestas de montanha, então a gente concentra também essa diversidade, né, de formações naturais. Não à toa, a gente tem aqui 115 unidades de conservação da natureza, e aí a gente está falando de áreas de proteção ambiental, parques, né, estaduais, né, então uma área emblemática seria, por exemplo, o Parque Estadual dos Três Picos. Nós temos áreas importantes e estratégicas, tanto para a conservação da biodiversidade, áreas importantes para a proteção de mananciais e também importantes para outros serviços ecossistêmicos. Porque quando a gente fala da Baía de Guanabara, muita gente pensa só no espelho d'água, né? Tem gente que acredita que a Baía de Guanabara é da ponte para lá, né? A maioria das pessoas não sabem desse manguezal que existe aqui na Baía de Guanabara, não sabem da beleza cênica desse manguezal, não sabem de quantas famílias dependem dele e vivem dele. O manguezal, ele mantém a sociobiodiversidade, né? Eles são responsáveis por 3/4 da manutenção dos estoques pesqueiros, das espécies de peixes que são consumidas hoje no planeta, né? Porque a maioria dessas espécies marinhas dependem do manguezal em algum momento da sua vida. Então o manguezal é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta. A Baía de Guanabara, ela é um ser vilipendiado, né? Ela começou a ser degradada desde que a família real chegou no Brasil, em 1808. Na época, vocês terem uma ideia, nós tínhamos aí 261 quilômetros de manguezais. Eles começavam lá em Botafogo, davam a volta em todo o contorno da Baía de Guanabara e iam até a praia de Itaipu. Hoje, a gente tem menos de 25% desses manguezais. E estão aqui no fundo da Baía de Guanabara, no recôncavo, né? Protegidos dentro da APA de Guapimirim e da ISEC Guanabara. Então a Baía de Guanabara, ela vive, persiste, está viva, mas os dois principais fatores dela estar viva é justamente o fato de existir esse manguezal ainda, né, da Baía de Guanabara, e o fato de ter esse canal dragado pela Marinha, que faz com que 50% da sua água seja renovada a cada 12 dias. A cada 12 dias, metade da água ruim vai embora para o oceano e lá ela é ciclada, e esse manguezal mantém a vida da Baía de Guanabara. Então, a gente tem que lutar muito por eles, pela manutenção desses manguezais, porque sem eles, sem peixe, sem eles, sem vida na Baía de Guanabara. A APA de Guapimirim, ela impede o abraço mortal da Baía de Guanabara, né? Você tem Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, você tem Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, cidades que vão crescendo num processo muito louco. Aí você chega lá no recôncavo e você tem a APA de Guapimirim toda verde, né? Se não fosse esse pedacinho da APA de Guapimirim, ela já teria morrido. É a maior faixa contínua de manguezais do estado do Rio de Janeiro. Lá na APA de Guapimirim, naquela região ali onde estão os manguezais, são 240 espécies de aves, né? Você tem a garça moura, você tem a garça azul, a garça branca, você tem o colhereiro rosa, você tem o martim pescador. São 81 espécies de peixes dentro da APA de Guapimirim, de água doce. Você tem várias espécies de anfíbios, de répteis, ou seja, quando falam que a Baía de Guanabara está morta, ela não está morta, gente. Ela está no CTI, precisando de cuidados, muito cuidados. Nosso foco sempre foi combater o lixo costeiro marinho e educar as pessoas para a Baía de Guanabara. Então, a gente está contribuindo para a sociobiodiversidade da Baía de Guanabara. E não só educando as pessoas, não só transformando as vidas e os olhares, mas também plantando as árvores que são necessárias. Então, a Guardiões do Mar, nos últimos 9 anos, com 3 projetos diferentes, já ultrapassou a marca de 100 mil árvores plantadas, são 40 hectares de mangue recuperados na área de Guapimirim. A natureza não é parte do problema, mas sim ela é parte da solução. Então, a gente fala que a gente deve contar com as soluções baseadas na natureza. São medidas que são inspiradas ou apoiadas em processos naturais para resolver desafios da sociedade.
Então, elas envolvem desde a conservação, né, de áreas naturais, de ecossistemas, mas também envolvem o manejo sustentável de ecossistemas. Então, a gente também está falando de agroecossistemas e também a criação de novos ecossistemas, como as áreas verdes urbanas. Então, ele é um conceito bem amplo, que abrange não só as áreas naturais, enfim, as florestas, os manguezais, mas também envolvem áreas onde tem algum tipo de intervenção humana, mas a gente tem um processo de recuperação do que a gente chama de serviços ambientais. Então, por exemplo, a recuperação de manguezais, a proteção e recuperação de manguezais é muito importante porque ela é um berçário da vida marinha. Uma baía regenerada, conservada, saudável, ela significa uma melhoria na qualidade de vida, também significa maior riqueza, maior diversidade. Então, para a gente conseguir superar esses desafios que nós temos, é fundamental que a gente conte com a participação e envolvimento de diversos atores, tanto do poder público, da sociedade civil, do terceiro setor, da iniciativa privada, porque o desafio é de todos, né? Muitas pessoas acreditam que a Baía de Guanabara não tem solução, ou que é um ambiente que, enfim, está muito degradado, mas como eu falei, é um território que tem muitos atributos naturais. Na verdade, a gente tem que agir muito para conservar o que ainda existe, conhecer esse território também mais, se aventurar, explorar, valorizar, visitar as unidades de conservação, também apoiar proprietários, produtores e empreendedores que fazem atividades que contribuem para a preservação desse território. É um sonho que a gente tem que perseguir. Nós estamos aqui na área de proteção ambiental APA de Guapimirim, à margem da Estação Ecológica da Guanabara, que fica aqui no recôncavo da Baía de Guanabara. Nós estamos aqui no rio Guaraí-Mirim, numa área de restauração de 10 hectares. A gente dá a mão para a natureza se autorregenerar, que daqui 10, 15, 20 anos vai estar restaurado. A gente só estamos dando oportunidade para a natureza. Quando lá atrás eu cheguei a cortar madeira de mangue, para você ter uma ideia. Aí, o meu orgulho hoje é de plantar. Umas décadas de 50, 60, 70, tinham a necessidade de proteger esses quase 6 mil hectares de manguezais aqui no fundo da Baía de Guanabara, que ele estava sendo todo dizimado, sendo cortado para cabo de ferramenta, construção de curral de pesca, queimado na isolaria para produzir telha, tijolo, que o Rio de Janeiro estava no momento de uma expansão, ao ponto das olarias fazerem estrada dentro do manguezal, fazerem dique dentro do manguezais, porque os caminhões vinham com aterro, aterrava e voltava com a madeira do mangue. Foi um absurdo, foi aonde que teve que criar a APA de Guapimirim, a primeira unidade de conservação federal no Brasil para proteger especificamente o manguezal. E depois de alguns anos da criação da APA, surgiu a ideia, a necessidade de restaurar mais áreas que foi degradada. Então, essas primeiras mudas aqui, elas foram plantadas, começou em novembro de 2020, com 50 centímetros. Hoje já tem muda aí com 1,60 m aí, tranquilo. Uma solução importantíssima para um ambiente como o da Bahia é a restauração ecológica. Tem 7 municípios que têm contato direto com a Bahia, mas ao todo são 17 que compõem a bacia dela. Então tem alguns municípios que não estão à beira da Bahia, mas os rios dele vêm cair aqui na Bahia. Então, restauração ecológica muitas vezes pode se dar na margem da Bahia, a gente plantando mangue, por exemplo, em lugares que no passado tinha, hoje não tem mais.
pode se dar em outras partes da Bahia, na encosta, que compõe a bacia, né, da Baía de Guanabara. A parte baixa, ao redor dos banhados, eram pastos. 650 mil árvores foram plantadas até agora. No total, né? No total em 430 hectares. Nós temos mais que 400 espécies de árvores que foram plantadas ao longo, que nós conseguimos multiplicar e plantar. Os morros eram todos cortados, como você percebe. Tem bois no pasto, toras caídas em cima dos encostas, né? Então, mostra que essa área foi completamente transformada anteriormente. Então, tudo que vocês veem aqui, na parte baixa, esses primeiros morros são todos restaurados. A Régua é uma reserva particular, criada em 2001, localizada na alta bacia do rio Guapiaçu, dentro do município de Cachoeiras de Macacu, dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. Estamos a menos de 100 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Estamos protegendo, junto ao Parque Estadual dos Três Picos, as nascentes do rio Guapiaçu, que junto ao rio Macacu desaguam na Baía de Guanabara, abastecendo a nossa querida Bahia, né, com as águas mais limpas de todo o entorno. Sentimos muito orgulho em poder contribuir com a preservação dessas nascentes do Guapiaçu e pretendemos, né, continuar restaurando áreas para poder continuar com essa participação importante desta iniciativa particular que é a Régua. Isso tudo que foi construído nos últimos 20 anos mostra que a floresta retorna, não é só a floresta precisa de sua biodiversidade, então você precisa de uma floresta saudável com todos os seus habitantes. Então se enriquece uma mata com a presença da anta, que estava ausente das matas do rio há mais de um século. A importância da restauração ecológica e da conservação biológica também é a de você manter ou recuperar a biodiversidade de uma dada localidade. E a biodiversidade, ela é a grande guardiã de um conjunto de benefícios que a natureza dá para nós. Mas quando faz essa restauração, que recupera a biodiversidade, mas ao mesmo tempo gera renda para pessoas, gera empregos verdes, como por exemplo para quem monta um viveiro, para quem coleta semente, aí a gente passa a ter uma solução. E solução essa baseada na natureza. E a Guardião do Mar contrata a gente, a Cooperativa Manguezal Fluminense, com os pescadores artesanais e pescadoras artesanais, que faz esse trabalho de plantio. É muito importante, tanto para a vida do pescador artesanal, que são mais áreas que abre para poder ele catar o caranguejo, entendeu? E isso é fundamental. Somos em quase 400 famílias
cata só exclusivamente do caranguejo, aqui dentro da APA de Guapimirim, aqui no fundo da Baía de Guanabara. Só a Guardião do Mar, com essa parceria Guardião do Mar e Cooperativa Manguezal Fluminense, nós já vamos para 40 hectares e quase 100 mil mudas plantadas. E esse trabalho hoje é uma fonte de renda. O pescador artesanal hoje restaura manguezal. Para mim é um filho para mim. Quando eu vi a mão, os primeiros passos para o meu filho, de soltar a mão dele, ele não cair mais, eu vejo uma mudinha dessa, é como se eu tivesse largado a mão dessa mudinha e ela está caminhando sozinha, que é muito, muito gostoso. E eu tenho a felicidade de sair da minha casa para trabalhar no manguezal e sentir essa paixão, esse amor que eu tenho por esse ecossistema. Isso só me dá prazer, me dá mais vontade de trabalhar. Não tem sol, não tem chuva, não tem mosquito, não tem feriado. Precisou de mim, eu estou lá contribuindo com a minha parte. Qual é o valor da Baía de Guanabara para a população guanabarina que vive no entorno, no Rio de Janeiro, em Niterói, São Gonçalo, Magé? Valor é um conceito em economia que é diferente de preço. Valor quer dizer importância. Então a Baía de Guanabara é o nosso grande bem comum. As descrições históricas dos visitantes da Baía de Guanabara são de deslumbramento. E nós transformamos esse paraíso na Terra num reservatório de esgoto e lixo. E, consequentemente, nós perdemos a possibilidade de contar com serviços ecossistêmicos que são providos gratuitamente pela natureza, mas que nós desperdiçamos por falta de cuidado. Então nós temos toda uma perda de atividade econômica, mas talvez a maior perda seja para a população guanabarina. A gente não diz que a Bahia morreu porque ela está viva ainda. E a gente tem, felizmente, uma entrada e saída muito grande de água todos os dias, que permite uma renovação. Ela não morre, mas ela degrada. Então, o que a gente precisa, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, é recuperar essa qualidade. Ao recuperar essa qualidade da água, a gente vai poder tanto incentivar negócios, que não são apenas para os turistas, eles podem ser principalmente para a população local. A solução para a Baía de Guanabara exige um investimento alto e coordenado. Ela exige ação do poder público, ação das prefeituras, do governo estadual, mas ela exige também ações privadas. E essas ações privadas podem ser muito lucrativas porque existem espaços, possibilidades de negócio. Está localizado em Cachoeiras de Macacu, que faz parte, dentre os municípios que compõem a bacia hidrográfica do Guapi-Macacu. Então, o que a Action faz é basicamente entender que o esgoto ele é 99% água, então há um trabalho de remoção de 1% só dessa poluição, digamos assim, que a gente chama de carga orgânica desse efluente, desse esgoto. E aí, quando você tira esse 1%, vira água. E é essa coloração que a gente tem aqui, começando o processo. Esses aeradores ou ventiladores, eles estão injetando oxigênio na água
para fazer com que as bactérias se multipliquem e comam a carga orgânica. Que a gente está aqui simulando, digamos, uma infraestrutura natural. Que é no final desse processo aí de 9 a 12 dias de residência, de tempo que ela demora para percorrer, como é que ela chega. E o restante da água, 90% é devolvido para o corpo hídrico, que é o rio Macacu, e 10% a gente reutiliza na agricultura. O fato de não haver saneamento nesse município faz com que o ponto antes do nosso lançamento seja muito mais contaminado do que o imediatamente depois. O que significa dizer que a gente colabora para a despoluição da Baía de Guanabara, uma vez que é o principal afluente da Baía e está indo mais limpa do que chegou até aqui. Então, o Sinal do Vale é uma organização não governamental, é um espaço de 200 hectares de terra aqui no Vale do Rio Santo Antônio, nessa zona de transição entre a zona metropolitana do Rio, né, que é também chamada de Baixada Fluminense, que está na borda da Bahia, e as altas montanhas da Serra do Mar. Esse vale aqui onde nós estamos, ele já foi uma fazenda de café. Mas nesses 10 anos que eu estou aqui, a gente vê que com muito pouco que a gente faz no sentido de dar o espaço para que a natureza se regenere, tudo volta, né? Voltam os animais, voltam os pássaros, volta a água, volta a fertilidade da terra. 60% são florestas e uns 25% são áreas que a gente está reflorestando. Uma parte desse replantio é com agrofloresta, né? A missão do Sinal do Vale é ser um centro de educação prática dessa transição para a sustentabilidade. Que a gente possibilita que as pessoas venham aqui e vejam na prática como é possível ir criando essas soluções baseadas na natureza e conservar os recursos que aqui estão e que são recursos importantíssimos para o presente e para o futuro, para que eles possam tanto atender às nossas necessidades hoje, como as necessidades das próximas gerações, que não incluem só os humanos, mas também da natureza, da própria terra. Aqui essa nossa jaqueira, e dá para ver muito bem, né, como é que ela tem, cada gominho desses pode se tornar uma jaca até maior do que aquela. A gente já colheu jacas aqui com 25 quilos. E a gente pode ver, digamos, como é que ela fica carregada com esses frutos, e eu acho que tudo isso pode ser utilizado, né, para alimento mesmo. Ele tem um benefício ambiental, né? Porque ele elimina uma coisa que pode ser invasiva e comprometer a biodiversidade, e ao mesmo tempo ele tem um benefício de alimentação. O Sinal é um polo para irradiar todas essas soluções baseadas na natureza, da jaca, do composto, das hortas, do trabalho com bambu, do trabalho do ecoturismo, né? Uma necessidade econômica repensar um modelo alternativo. E a economia verde é, sem dúvida nenhuma, a grande vocação. Nesse sentido, a gente tem não apenas a capacidade de aumentar a atividade econômica, mas principalmente melhorá-la, tanto do ponto de vista de qualidade ambiental, porque são investimentos em recuperação ambiental, junto com infraestrutura urbana, e também do ponto de vista social, porque deve se concentrar nas áreas mais desfavorecidas. E isso pode ter um impacto muito grande para recuperar não apenas o entorno da Bahia, mas todo o estado do Rio de Janeiro.
Nós estamos aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Niterói. Estamos aqui nas obras do Pró Sustentável, que hoje é uma das maiores experiências de soluções baseadas na natureza. E ao invés da gente aplicar engenharias tradicionais que são feitas e realizadas de forma comum, a gente optou por fazer sistemas que a própria natureza faz a sua contribuição para a despoluição de alguns sistemas, como no nosso caso a Lagoa de Piratininga. Nesses sistemas a gente usa as plantas como um mecanismo de filtragem da água. Então a gente tem ao total 17 jardins filtrantes e 4 bacias de sedimentação, que são os mecanismos responsáveis por fazer a filtragem dessas águas. Elas vão ficar com as raízes em contato direto com a água, porque é a partir daí que vão ser realizadas as filtragens dessa água. As plantas possuem essa propriedade de fazer com que todas as matérias orgânicas que são poluentes da lagoa sejam tratadas através de suas raízes, caules, através de suas folhas, que são espécies nativas, que vai trazer aves, vão trazer insetos que são beneficentes para o ecossistema e ao mesmo tempo fazer o tratamento dessas águas que chegam poluídas à Lagoa de Piratininga, porém que agora vão passar naturalmente por esse sistema e serem depositadas de forma muito mais limpas para o sistema da lagoa. As soluções baseadas na natureza, elas incorporam, além de um sistema de engenharia não convencional, elas melhoram a qualidade do ar, melhoram a qualidade da água, elas oferecem um ambiente paisagisticamente muito mais interessante do que várias outras formas de se construir que nós temos. Então, recuperar a Baía de Guanabara é, acima de tudo, recuperar o seu entorno, especialmente as áreas mais degradadas. É fundamental o investimento em saneamento básico, é fundamental melhorar as condições de vida, especialmente nesse entorno, na Baixada, na Zona Norte, na Baixada de São Gonçalo, para que a gente consiga recuperar essa qualidade perdida. Eu acredito também que, havendo uma recuperação da Baía, a gente vai recriar a ligação de pertencimento dos habitantes do entorno da Baía com esse espaço maravilhoso. Ou seja, nós vamos voltar a olhar para dentro da Baía, em vez de olhar de costas para ela. A população fluminense precisa se reencontrar com a Baía. Nossa vida está conectada diretamente com a natureza. Os alimentos, a água, o ar puro, tudo depende do equilíbrio do meio ambiente. Sem ele, nada somos. Por isso, há 35 anos, a Fundação Grupo Boticário está on para a natureza não ficar off. Porque o amanhã depende do que a gente faz hoje. Fundação Grupo Boticário. O futuro é agora ou agora.